Eu quis reunir vocês hoje aqui, juntar essa qualidade de amigos, de parceiros, para a gente falar do trabalho que foi realizado, minha criação coletiva mais recente, Coleções em Movimento. Eu fiquei achando que eu tinha dado um passo muito maior, porque eu não sou do cinema e o tempo era todo muito curto por conta de protocolos, de tudo ser muito rápido. Até então, meus trabalhos em vídeo eram registros, e aí é totalmente diferente, né? A gente estava falando de criações e dessa minha descoberta em particular, quanto é suado você fazer 3 minutinhos consistentes. Então, foi tudo aprendizado e fizemos 12 filmes. Mas agora eu queria passar a palavra para Felipe Ribeiro, professor da graduação e pós-graduação da UFRJ, e vem de cinema, vem de performance, vem de corpo, e pode explicar tudo isso pra gente, que a gente até agora está tentando entender. E matar a obra, imagina. E eu fico muito interessado, quer dizer, pensando nesse campo entre o cinema e a performance, tem uma questão para mim que é muito forte na performance, que é a relação entre performance e arquivo, né? E aí você faz uma performance que você primeiro chama de coleção e você se torna uma artista colecionadora, depois essa coleção se transforma numa série, né? E aí essas palavras ficam aqui ressoando para mim, né? Arquivo, série, coleção. E justamente eu acho que o que a performance coloca de questão para o arquivo é a necessidade de, por um lado, fazer uso dele perpetuando essa arte do efêmero. Por outro lado, perpetuar significa não matar, né? E, portanto, o arquivo não é para explicar a obra, não é para reter algo que não é retível, mas é justamente pensar como é que esse arquivo se torna um mecanismo de proporcionar na obra de performance o que é vital a essa obra, né? A grande constituição da performance é o desaparecimento, né? A ontologia da performance é o desaparecimento, né? Quer dizer, então como arquivar algo que a ontologia é o desaparecimento. E aí eu acho que é por isso que eu fico interessado em como você está nomeando, né? Se nomeando uma artista colecionadora, né? Que por um lado faz com que a obra precise da matéria, mas a matéria não precisa da materialidade, mas a materialidade precisa ser ativada, né, que é o que você faz nas coleções. Se por um lado a coleção já traz um problema pra gente, né, porque a princípio colecionar é reter, e aí você diz, não, eu coleciono, mas a coleção só existe quando é ativada, né, porque não é simplesmente expor, mas é ativar, né, tipo levar a espaços, colocar corpos, né? Tipo, então há sempre uma dimensão de incompletude na matéria, porque ela precisa ser ativada. Eu particularmente me abstenho de propor uma narrativa entre essas partes, né? Tipo, fico ali pensando elas como fragmentos de um todo que justamente me interessa porque ele não é tangível, né? Porque ele já aconteceu e eu posso só ser remetido a ele de uma outra maneira, né? Tipo, em novas acomodações que não dão conta do que aconteceu, mas geram uma nova obra, né? E não sei, fico querendo pensar um pouco sobre isso, assim, sobre como é que isso, por exemplo, fomentou o seu trabalho com o Wagner, com a Lu. Para mim foi um atravessamento, porque eu estava realmente muito tempo na pandemia em casa. Foi a primeira vez que eu tive contato com as obras e foi a primeira vez que eu estava em Paquetá também. E para mim foi uma sensação de muita emoção, assim. Eu senti meu corpo muito emocionado. Só que eu não entendia que era emoção. Eu achava assim, gente, alguma coisa está errada. E na verdade não tinha nada errado, porque a gente foi para a ilha
eu estava sem ver as pessoas, e quando eu me dei conta daquela imensidão, eu não tinha que pensar a relação do meu corpo do objeto, mas eu tinha que pensar a relação do meu corpo do objeto, as obras, as pessoas e aquele espaço. Então foi me atravessando pensar nesse lugar de que eu teria esse contato com as obras, e para mim eu não saberia que ia acabar ali, assim, porque que nem você falou, o registro vai além, né? A performance é como se ela estivesse reverberando aquele contato com o objeto, aquela minha dança com aquele objeto, meu corpo com aquele espaço, ele vai reverberar naquele registro. Mas como eu também fico muito acostumada a pensar que a performance ela vai se dar ali e vai acabar, eu não estava pensando sobre isso no contato durante a gravação e tal. É muito novo pensar nesse momento agora da performance, do registro da performance permanecer, que é uma coisa que está permanecendo, e eu acho que agora vai seguir assim, né? Eu também tive essa sensação de estranhamento, assim, porque foi muito tempo também dentro de casa. E é engraçado porque eu sempre em casa já tinha essa relação de ficar experimentando com os objetos dentro de casa. Já ficava lá os maluquices, tem até alguns vídeos na internet assim, experimentando com o sofá, pensar o sofá num outro lugar, assim. É até engraçado o Felipe também estar nesse momento, porque a gente fez 2 períodos seguidos com o Felipe, e ele trazia justamente essas provocações com o objeto. E aí depois de estar com isso fresquinho no corpo, desse experimento com o objeto, veio logo em seguida a pandemia, eu fiquei com isso aqui assim, ó, querendo fazer mais, querendo experimentar mais, aí fiquei preso na pandemia e veio o convite da Val. E aí foi quando eu pude botar tudo isso que estava preso, né, de experiência que estava tão fresca antes da pandemia, de experimento com objeto. E aí é tão especial assim ter sido em Paquetá, porque a última vez que eu fui em Paquetá foi na minha infância. E aí eu estava ansioso também para ir, acabei indo na véspera. E aí no dia seguinte, quando a Val chamou para a gente poder ir lá conhecer a obra, experimentar, tinham umas crianças lá na obra, né? Tinha uma moça, uma mulher com umas 6 crianças, mais ou menos, né? E aí veio passa aquele filme na cabeça, né? Que lembrei da minha infância lá na praia de Paquetá. Assim que a gente chegou, essa mulher que estava com as 6 crianças, ela começou a pedir para as crianças poderem sair. Ela assustou que a gente chegou. Aí ela falou, não, pode deixar. Não, desculpa, tipo, pô, foi mal, não me denuncie. Aí ela falou, não, pode brincar. E aí ela foi e relaxou, né? Só vendo o filme, depois que eu vi, nossa, tem muito daquelas crianças que eu vi no primeiro dia, agora na minha movimentação, né, pro filme. E aí eu também fiquei com essa sensação, eu não esperava o resultado, assim, do filme. É como se os 12 vídeos, de alguma maneira, se referissem a 3 grandes acontecimenos, né? Quer dizer, o acontecimento na praia, com a obra do José Espanhol, na areia, com as canaletas a serem colocadas ali, do Raul Mourão, e depois a parte mais do encarnar, né? Aquele carnaval que acontece ali, né? Quer dizer, como se fossem 3 grandes fios narrativos do acontecimento que de repente se fragmentam em 12 pedaços, né? Quer dizer, tem um estilhaçamento ali que de alguma maneira traz essa ideia do fragmento, né? Quer dizer, cada pedaço é um pedaço, mas ele está sempre remetendo a um todo que é inacessível para a gente, né? Eu acho que em algum lugar isso é um mecanismo de produção de vitalidade no vídeo, né? Porque eu fico pensando isso, assim, a Lu dizendo, tem algo que ressoa, né? Tipo, o que está ressoando ali é o tipo de vitalidade que ela está perguntando, né? Que ela está pedindo, né? Tipo, parece que o seu trabalho tem sido de desdobrar, né? De gerar arte que potencialize a vida, né? Quer dizer, que vai gerando mais vitalidade no acontecimento, né? Quer dizer, na ativação, no fragmento, né? Uma primeira coisa que você falou, como a pergunta da performance que a performance está fazendo o tempo inteiro para o arquivo, que eu achei ótimo te ouvir, estou pensando aqui, fervendo com essa pergunta, que é a performance que coloca essa pergunta para o arquivo o tempo inteiro, um arquivo que já se entende de alguma forma, em algumas instituições, em algumas maneiras de existir,
como aberto ou com possível contato com artístico, poético, etc. Aberto para isso, às vezes institucionalmente pensado já com isso, a galera da pesquisa muito mais ampliada, a galera de arte e educação muito mais atento em diversas questões mais contemporâneas, enfim. Mas então essa pergunta que a performance coloca o tempo inteiro, como dar conta disso? Claro que desde sempre passa pelo registro e passa pela linguagem audiovisual, isso é muito interessante, porque nada mais performático no sentido também de desempenho, antes de uma abordagem artística, mas no sentido de algo que se desempenha, algo que se movimenta, algo que acontece, como evento, a ideia de evento, né? A luz e o som, ela é muito efêmera, ela é um material efêmero pra cacete. E o registro disso em suporte é uma puta resposta, gera uma espécie de experiência. Talvez a experiência, a vitalidade, como você colocou agora por último, seja a resposta desse registro, porque antes de mais nada, na performance, no corpo, esse registro tá na própria excepcionalidade da vida, que às vezes a vida ganha. Né? A vida que é corriqueira, que é cotidiana, que é merda, que é mesquinha, que é pequena, que é feia várias vezes, né? Quando ela ganha uma excepcionalidade, talvez aí seja uma vitalização, uma ativação de uma performance da tua própria vida. E talvez, se você me permite, eu acho que talvez essa excepcionalidade venha até de como pensar um registro que não dê conta, né? Porque talvez a questão não seja o registro dar conta, porque o registro dar conta é claro. Talvez, né? Tipo, ele não é necessariamente, não é só o institucional, mas é, por exemplo, a minha experiência de selfie que se torna mais potente do que todo o resto, claro. Né? Tipo, porque, sei lá, o selfie inaugura, né, a coisa de que aquilo que me interessa eu viro as costas, né? Porque então assim, eu não olho mais para a própria experiência. Exato. Essa coisa da experiência está sendo colocada o tempo inteiro, então gerar experiência, inclusive está sendo tão colocado que já é também ridiculamente exposto aí, a publicidade sabe disso, o mercado neoliberal cognitivo, contemporâneo sabe disso, ninguém está vendendo passagem de avião mais, as pessoas estão vendendo experiência, ninguém está vendendo mais iogurte, está vendendo experiência, a galera em vez de vender canga, vende experiência. Enfim, porque essa canga vai tirar. Então já tem essa apropriação de toda essa questão. Agora, tem uma outra coisa da experiência que essa sim, sempre é excepcional. Isso eu acho bonito de ver e bonito de escutar também, todo esse debate. Por quê? Sempre é excepcional que é aquilo que fica em algum lugar registrado, marcado, cicatrizado, impresso nos corpos, nas experiências de cada corpo. E isso também é muito legal. Uma coisa que a Valéria falou, se referiu já e sempre faz, que é realmente esse elenco, né? Essa seleção. A gente transitou muitas experiências distintas, todo mundo que estava ali, né? E essas experiências estão registradas nos nossos corpos. Mas, ao mesmo tempo é muito legal pensar o que ela falou sobre ficar impressionada com a imagem que ela própria gerou do próprio corpo, porque a experiência que reside no corpo, está impregnada, está encarnada, ela também é falha, ela também não detém tudo. Ela também tem coisas da ordem da perda aí, né? E só para contrapor uma coisa que tu disseste que é super bonito sobre a vida mesquinha, feia e tal, mas as contranarrativas a tudo isso também acontecem na vida, né? É também um olhar que singulariza certos detalhes, certa experiência, que pode de alguma maneira alterar a nossa percepção dessa vida cotidiana. E daí talvez esse seja
mas seja essa a missão que as obras de arte têm hoje, né? Não uma visão suprematista de que ela tudo é e nela toda a poesia reside. Mas se ela tiver a possibilidade de fazer, né, de ser uma ferramenta para que a gente possa alterar, não a nossa percepção do campo artístico, mas justamente da vida cotidiana, para que ela seja menos mesquinha, menos vazia, menos chata, me parece que é dessa vitalidade que politicamente precisamos. Eu trabalho com uma ativação, e essa ativação ela já começa desde a hora da pesquisa, que eu não sei se nomear como ensaio nesse caso cabe, porque o ensaio é um preparo para você fechar, e eu fico achando que eu estou sempre não querendo fechar. A ilha estava deserta, não tem ninguém. E depois eu assisti nos vídeos, eu falei, são náufragos, cara. É como se fossem os náufragos ali, eu via isso, sabe? E aqueles restos de coisas, e os corpos se relacionam com pedaços de coisas, né? Então, para mim, era assim, sempre eram esses, quem sobrou, sabe? Saindo da toca ali, depois de Um pouco isso mesmo, né, gente? O mundo acabou. Não foi isso não conduziu dramaturgia alguma, mas a gente atravessou um portal. E aí você tá numa ilha que ela é uma cenografia esplêndida, por mais que a ilha não esteja na plenitude da conservação, ela, para tudo que a gente estava vivendo, ela é bela para todo lugar que você olhar, você pode ver beleza sempre ali. E aí, de repente, você vai para a ilha e aquele quadro é perfeito, é o bucolismo personificado, é a arte. Aí a gente estava ali fazendo, a câmera aberta, aí passa uma revoada de pássaros em céu azul. E aqueles cachorros? E os cachorros? Todos contratados. Levaram todo o cachê do trabalho, Marta. Caríssimo. Pretos, Esses últimos 500 anos de cultura atlântica são 500 anos de invenções de ilhas. Robinson Crusoe. E por aí vai. Quantas vezes a gente fosse fazer uma compilação sobre a ilha, o náufrago, o Crusoe, a Piratas do Caribe, esse imaginário da ilha, ele é muito forte na nossa, sei lá, como é que chama isso? Cosmovisão, uma palavra aí. a gente está de frente ao mar, né? O tempo inteiro. E é um lugar de chegar, parece também que é um lugar de pilhagem, né? Essa ilha moderna, que é caribenha, entre aspas, é um lugar do saque, né? Extrair o máximo que tem e sair fora e seguir para a próxima. De verdade, a gente está aqui sob dois grandes problemas, né? Um vírus e um parasita. Essas duas formações têm construído esse confinamento na gente, né? E talvez pensando o confinamento não só pelo vírus, mas pensando pelo contexto político que a gente tem vivido, fique muito claro que confinar é perder a capacidade de ver o horizonte, né? Porque quando você não tem mais horizontes para projetar a futuridade, né? Porque está tudo ali sendo acabado, sendo exterminado, né? Tipo, é alguém que vem para gerir o Estado e sucumbe o Estado, né? Quer dizer, então tem ali um horizonte que se desfaz, né? Assim, cada filme tem um título, tem um tema, não sei como é que você chama. Que isso não era importante, você deu isso no final, mas de certa forma é importante porque você deu um nome para cada filme, né? Senão era filme 1, 2, 3, 4, 5. E qual foi da onde eles vieram? Eu venho das artes cênicas, eu venho das coisas nomeadas. Então, em momento algum, eu pensava que teria a possibilidade de eu não nomear. E para mim, a coisa mais difícil que rolou na pós, além dessa descoberta da técnica da edição e tudo mais, foi a questão dos nomes. Eu me massacrei com esses nomes. E aí, de repente, me veio a opção dos verbos, que eu achei que daria uma continuidade, forjar forjando,
esquecendo, que poderia estar ilustrando a cena como um gerúndio daquilo, assim. Quando você faz um trabalho que é uma série, não é só um desejo de dizer que o trabalho é uma série. Geralmente o trabalho é uma série, quer dizer, ele tem partes. Seja lá por que cargas d'água. Então, assim, se a coisa são 12 partes, como nomear? Você vai lá, sem título, por exemplo. Sem título 1, 2, 3, criou ordem. Então talvez o nome, às vezes um nome que você ache depois da parte já existir, ser uma realidade, um nome mais solto, eu acho que é talvez uma boa saída para não hierarquizar uma ordem ou algo desse sentido. Né? Não, ele acaba agregando sentido. Claro, não, essa foi a pergunta, porque do narrativo, se você fala, isso aqui se chama respiração. Sei lá o quê. Não, totalmente. Não é 1, 2, 3, mas é isso. Então, não sei se isso foi uma motivação na hora da criação. Às vezes a gente, na hora da montagem, principalmente depois, a gente ficou muito na dúvida, e um pouco antes também, a Val e a gente, nós dois conversando e tal, sobre a ideia de série. Por quê? É uma ideia que comunica facilmente uma coisa que não é o que a gente estava falando, que é streaming. Né? História atual de streaming. Temporada, exatamente. Não é isso, é no sentido de artes plásticas, quer dizer, é uma série porque é um múltiplo, tem várias partes tentativas da mesma coisa, é um estudo. Eu várias vezes vejo um super sentido e várias vezes não vejo no nome e fico buscando. Então, na verdade, é mais uma pista que pode ser uma falsa pista, na minha concepção. Pista é algo que é uma pista que pode ser uma falsa pista. E eu opero na subjetividade, não penso na dramaturgia, não fico preocupada com essa entrega ou com esse fechamento. Cada vídeo eles se encerram neles, eles são ali. E eles retornam também, tem diálogos possíveis. Eu sempre acho de uma maneira muito objetiva, assim, concreta, na verdade, sei lá, sem as armadilhas também de concretismo, nada disso, mas sem dúvida passando por isso, mas que é da ideia de puzzle, de jogo, de montagem, a própria ideia de montagem no sentido também amplo, enfim. Isso, eles existem neles, ou eles podem... Que as trilhas, por exemplo, se retomam, vários métodos, várias sonoridades. Quando a gente pensa série dentro das artes visuais, por exemplo, talvez tenha sido que tem me ajudado a não seguir uma narrativa, né? Porque para mim os números eram muito mais cardinais do que ordinais. Né? Eu não achava que eu tinha que ver o 1 para ver o 2, que é o que eu faço numa série de streaming. Né? Do tipo, mesmo que você tenha lançado eles um, depois o 2, depois o 3, depois... mas tem uma situação muito mais de lista, né, do que de necessariamente um encadeamento, né, uma ordem. E aí nesse sentido, claro, para mim ficava chamando muito forte a lista de verbos do Serra, né, porque é um artista que está pensando escultura e gesto muito intrinsecamente, né, tipo, que é o que você está fazendo ali, né, tipo, e aí de repente eu vejo um bando de verbos vindo, um último que não é um verbo, que justamente constrói uma lista, mas escapa disso, né? Pensando o substantivo, e que é o que vem com a lista de substantivos também. Vocês estão ali nomeando todos os elementos que vocês usaram, todos os materiais que vocês usaram, né? Tipo, eles ficam ali voltando, né? Numa narrativa off ali, né? Isso me ajuda, por exemplo, a não tentar identificar cada verbo dentro de um vídeo. Pra mim era um pouco isso ali, né? Tipo assim, então tá, o forjar pra mim é uma ação muito forte do vídeo. Então, você falou, tudo é forjado ali, tudo existiu, mas na ilha ele teve um forjamento. Eu acho que nada no digital é isento de ter sido forjado. Mas tem também essa ansiedade do criador de entender o que o outro vai entender do estímulo que ele deu. Que essa é uma jornada também muito imprecisa, né? Que é, se eu colocar a palavra em verbo, como isso vai ser entendido, se eu colocar a palavra como substantivo, como isso vai ser entendido. E daí me parece que esse lugar difuso é muito interessante também, da gente desromantizar a criação também, e de que, de alguns lados, temos uma urgência pela criação aberrante, livre,
desmedida em tudo que ela pode trazer, né? Assim, na porosidade, no encontro com o outro, mas tem também o gesto daquele que cria, que está tentando de alguma maneira determinar a melhor forma para que aquilo possa prosseguir. Mas algo que me veio à cabeça foi um livro daquele filósofo italiano Franco Bifo Birardi. Ele tem um livro chamado Asfixia, que é um livro escrito pré-pandemia e pré-George Floyd, né? O episódio de racismo em que o cara é assassinado dizendo que não conseguia respirar. E é um livro muito bonito porque o filósofo sai da sua zona de conforto e começa a escrever a partir da própria asma, e a respiração, e a asfixia, e esse sentimento. E esse livro foi escrito por uns 7 anos atrás, porque houve outro caso de racismo nos Estados Unidos que a pessoa também morreu dizendo I can't breathe. Ele propõe, na verdade, que a economia, o capitalismo, essa estrutura que tudo captura, já teria de alguma maneira capturado a potência da poesia enquanto palavra, né, enquanto palavra estanque no livro. E ele propõe que, se a gente realmente tiver no interesse radical de interpelar o outro, essa poesia tinha que ser falada. E daí ele traz o Islã como paradigma primeiro, né? É uma poesia que se torna a voz. É uma poesia que vibra com o corpo. É uma poesia que um determinado ser emite. Então ele basicamente faz uma proposta que a gente entoie as poesias em voz alta. E eu estou falando tudo isso porque me parece que há uma radicalidade em colocar a escultura em contato com o corpo no ambiente fora das institucionalidades. Por que a gente está acostumado dentro desse paradigma moderno de separar objetos e sujeitos, enquanto alguns sujeitos são tratados como objetos? E essa urgência de chegar na ilha e de se relacionar com a coisa, de perceber se a coisa tinha realmente a sensação que eu tinha imaginado que a coisa vai ter. Qual é a relação do meu peso e do clima e dos equilíbrios. E me parece que há algo aí de muito radical, de muito pertinente para a gente pensar, que eu acho que é um projeto que pode, muito embora você não goste de referências, que pode ser tomado como referência para ser pensado, para a gente desnormatizar, indisciplinar a nossa relação com o objeto de arte, sabe? E aventar que ela pode ter, na verdade, outras formas, né? Menos espetaculares, mais próximas do cotidiano. E essa ideia de deslocar as coisas, mas que não é o deslocamento que a arte moderna fez. É um deslocamento que coloca as coisas em franca relação. Relembrei de 2 experiências que eu tive aqui na escola. Uma delas foi da questão da ilha, do Paquetá e tal. A gente tem um seminário de arte e arquitetura anual, e um ano a gente foi para Niterói. E foi muito interessante porque os alunos perceberam que quando você está em Niterói, o horizonte é o Rio de Janeiro. E quando você está no Rio de Janeiro, o horizonte é Niterói. E isso é bobo, mas isso é fabuloso. Porque a gente percebe que há perspectiva, que há entendimento do outro, né? Que o outro pode dar muita atenção para se aquilo for um verbo substantivo, ou pode ser que a pessoa tenha... Eu tive um convívio aberrante com as imagens, por exemplo, e olha que eu sou super dado à palavra. Mas outra experiência que a gente teve nesse mesmo seminário foi no Campo de Santana. Justamente porque o Elliot Sica, lá nos anos 60, em algum momento disse que é o lugar ideal para uma obra de arte é perdida, solto no Campo de Santana. E ele escreve ainda, para ser apreciado, agora não vou lembrar do verbo que ele usa, mas assim, ele fala por passantes, ficantes e descuidistas. E eu adoro essa fala dele porque cada indivíduo vai empregar a energia e a atenção que lhe for disponível naquele momento. E daí eu acho que outros desafios que a gente tem agora com o digital é de entender que de repente a pessoa não teve exatamente a mesma sensação, não tive exatamente a mesma sensação que Wagner no vídeo, mas é possível que eu volte e tenha reencontros e tenha outras possibilidades de encontro. E talvez o nosso... Daí tô falando aqui, né? Pensando que a gente tá entre artistas, assim... O nosso desafio seja soltar um pouco a mão e deixar que o outro venha com seus repertórios e que possa realmente exercer isso que a arte brasileira tanto fala, que é o paradigma da participação. Mas eu tô esperando o dia que a gente realmente convide os outros a participarem nas coisas que a gente está fazendo. Eu acho que essa é uma tarefa muito radical. Eu, como indivíduo, ainda não consigo fazer isso, mas acho que é algo que a política do nosso tempo e as nossas urgências têm nos convocado, sabe?
a convocar a participação radical do outro, com o repertório que ele tiver, com a energia que ele tiver, no clima onde ele estiver, porque os resultados são inesperados. E aí outra coisa legal nessa sua fala, que é a palavra compartilhar, tá super, né? Então a gente compartilha os vídeos, a gente compartilha tudo num ambiente. Então a gente tem que trazer isso pra vida, né? Isso me veio à memória do último momento lá, do meu último momento na ilha, né? Porque eu tinha me despedido de todo mundo já, e aí a Val perguntou, isso ficou muito forte pra mim, eu lembro disso sempre. Ela perguntou, você não vai lá se despedir do objeto não, que a gente já estava no hotel. E aí ela me convidou para poder ir lá me despedir do objeto. Eu acho que isso ficou bem forte. Assim. E era isso que faltava, assim, realmente, sabe? Ter essa despedida do objeto. A gente foi lá, era final do dia, e aí eu pude mais uma vez ter a imagem de ficar lá em cima do objeto e poder olhar aquele horizonte.